somos a equipe 4 e vamos falar sobre o período regencial. O período regencial é como ficou conhecido o período intermediário que existiu entre o primeiro e o segundo reinado. Ele estendeu-se de 1831 a 1840 e foi iniciado pelo imperador Dom Pedro I, que abdicou do seu trono para o seu filho. Porém, seu filho não poderia assumir o trono por ter apenas 5 anos, então foi feita toda uma transição no país para que o país fosse governado por regentes. E nessa época, o Brasil sofreu uma breve experiência de desconcentralização, que acabou gerando uma série de rebeliões em diversas províncias. E tudo isso se encerrou em 1840, como o que ficou chamado de golpe da maioridade, e onde o Dom Pedro II conseguiu ser coroado e se tornar o imperador do Brasil. Bom dia, eu sou o João e vou falar um pouco sobre o que é regência. Bom, a regência ela ocorre quando o herdeiro do trono não está em condições de assumi-lo ou ainda não se encontra em condições, que foi o que aconteceu. Também pode ocorrer quando há indefinição do rei. Nesse caso, nomeia-se regente para governar o país quando o monarca não assume o cargo. Foi o que ocorreu quando a rainha de Portugal, Dona Maria I, chamada a Louca, perdeu as faculdades mentais. Seu filho João, que se tornou regente e passou a governar Portugal e o Brasil, uma vez que Dona Maria I ainda era rainha, mas ainda estava incapacitada de governar. Por isso chama regência, que é o período da história do Brasil em que o governo esteve no cargo de representante do imperador, denominado regentes, que é o período regencial no Brasil. Ele teve início em 1831 a 1840. Bom dia, eu sou a Bruna e eu vou falar sobre os regentes do período regencial. A regência trina provisória era composta por Carneiro de Campos, que representava os restauradores, Campo Vergueiro, que representava os liberais moderados, e Francisco de Lima e Silva, que era o mediador. Em junho de 1831, foi eleita a regência trina permanente, onde eram representantes de cada região. Braulio Muniz representava o norte, José de Costa Carvalho o sul e Francisco de Lima e Silva continuou como mediador. Em 1835, aconteceu a primeira eleição para escolher um único regente. Foi concorrido por Antônio Francisco de Paula de Holanda Cavalcante de Albuquerque e o padre Diogo Antônio Feijó. Obtendo cerca de 6.000 votos, Feijó foi vitorioso. Durante seu governo, ocorreram muitas revoltas, o que o levou a renunciar em 1837, por não conseguir conter. Ele nomeou Pedro de Araújo Lima como seu interino, e quando esse período chegou ao fim, Pedro se candidatou na eleição de 1838, ganhando com facilidade de Antônio Francisco de Paula. Bom dia! Eu vou falar sobre os grupos políticos e os tipos de regência que existiram no Brasil. Bom, após a abdicação de Dom Pedro I, o Brasil ficou sem imperador e foi governado por regentes. Existiam vários grupos políticos que disputavam o poder. Eram eles os restauradores, os moderados e os exaltados. Os restauradores, também conhecido como caramuros, eram um grupo composto por militares e comerciantes portugueses. Eles queriam a volta de Dom Pedro I para o poder e defendiam um sistema econômico baseado no liberalismo clássico. Os moderados eram popularmente conhecidos como chimangos. Era um grupo composto por grandes fazendeiros e defendiam o voto por rendas, que excluía os mais pobres da política. Eles eram favoráveis à continuidade do regime monárquico no Brasil e defendiam um sistema econômico baseado na produção voltada para as exportações. E os exaltados eram conhecidos como jurujubas ou farroupilhos, eram formados por funcionários públicos, padres e militares de baixa patente. Eles eram progressistas e favoráveis à industrialização do Brasil. Defendiam a aplicação política através do voto para todas as pessoas e queriam o fim do governo central e que as medidas econômicas ajudassem as camadas mais pobres da população brasileira. Bom, sobre os tipos de regência. O período regencial teve uma duração de 9 anos. Ao longo desse período, o Brasil possuiu 4 tipos de regências diferentes. O primeiro foi em 1831, foi a regência trina provisória.
Uma das principais medidas tomadas por essa regência foram restituir os ministros que haviam sido demitidos por Dom Pedro I e convocar uma nova Assembleia Legislativa para a composição de novas leis. A regência trina provisória durou apenas um ano, uma vez que a política brasileira estava tumultuada e uma série de distúrbios se espalhava pelo país. Então, devido a isso, em 1831 foi eleita a regência trina permanente. Houveram vários acontecimentos de destaque. Um deles foi a criação da Guarda Nacional, que era uma força pública composta por homens eleitores de 21 a 60 anos e com o intuito de controlar manifestações e impedir que as revoltas acontecessem. Outra medida de destaque foi a reforma do poder moderador, que deu maiores possibilidades de os deputados e senadores vistoriarem as ações do poder executivo. A regência trina permanente também não teve forças para colocar sob controle os rumos da política nacional. Havia um grande problema entre o governo e as províncias, que era, principalmente, a questão da centralização do poder no governo contra o desejo de ser feito um federalismo. Então, para atender às demandas das províncias e colocar toda a situação política sob controle, foi aprovado um ato adicional de 1834. Era uma lei que fazia alterações na Constituição de 1824, como o fim do Conselho de Estado e a substituição de uma regência trina por uma regência única. Então, devido a esses fatores, dando início à regência una de Feijó, que ficou marcada pela cabanagem e pela revolta dos farrapos. O padre Feijó tinha um humor muito explosivo e deparou-se com uma forte oposição em todas as frentes de política brasileira. Essa oposição fez com que o padre Feijó pedisse um afastamento de sua função. Bom, com esse afastamento foi feita uma nova eleição e quem ganhou foi Pedro Araújo de Lima. Na regência de Araújo de Lima, houve um crescimento dos políticos conservadores. Foi uma mescla dos liberais moderados com os restauradores. E houve várias tentativas do regente de tentar retirar algumas das liberdades que as províncias haviam conseguido em 1834, com o ato adicional. Bom dia, sou o Ângelo, vou falar sobre o golpe da maioridade. O golpe da maioridade ocorreu no dia 23 de julho de 1840, foi uma decisão outorgada pelo Parlamento brasileiro, declarando o príncipe herdeiro Dom Pedro II como imperador do Brasil. A despeito da menoridade do príncipe, que impedia sua coroação até 1843, o ano que ele completaria 18 anos. A declaração da maioridade de Dom Pedro II, conhecido também na história do Brasil como o golpe da maioridade, ocorreu com o apoio do Partido Liberal e pôs fim ao período regional brasileiro. Em 23 de julho de 1840, o parlamento outorgou o golpe da maioridade, coroando Dom Pedro II como imperador do Brasil aos seus 14 anos de idade. Com uma sessão marcada por fortes antagonismos políticos, era de esperado de Dom Pedro II o apoio aos liberais, maiores responsáveis por sua coroação precoce, ansiosos por revogar as medidas de revisão de ato aprovadas pelos conservadores. Inicialmente, o jovem imperador ele seguiu como esperado, porém, um ano depois, ele dissolveu o gabinete liberal e convocou um conservador, surpreendendo as elites políticas do país. O golpe também foi organizado por membros do Partido Liberal, que tinham por objetivo de criar em torno da figura de Dom Pedro II um princípio de autoridade política, do modo de criar os mecanismos políticos por meio dos quais poderiam resolver-se constantes disputas entre elites locais e o governo central, assim como acreditavam que o Dom Pedro II, por suas simpatias liberais, uma vez ao trono, ele colocaria todas as práticas e medidas que se adequavam aos que defendiam os liberais. Dentre os motivos para o golpe da maioridade, o primeiro era que os liberais e os conservadores disputavam a hegemonia política. Os liberais desejavam maior autonomia estatal, enquanto que os conservadores desejavam um poder mais centralizado. O segundo é que, ao mesmo tempo, várias províncias estavam enfrentando revoltas contra o poder central e contra os privilégios de elite. O terceiro era que os liberais imaginavam que, colocando o menino no poder, poderiam controlar e realizar suas pautas. O terceiro era que os conservadores eles não se opuseram, pois eles ainda defendiam a monarquia.
Com o apoio do Partido Liberal, o projeto que antecipava a maioridade avançou, criando-se o Clube da Maioridade, que era liderado por Antônio Carlos de Andrade da Silva. E a estratégia era reduzir a maioridade do imperador para que Dom Pedro II transmitia a ideia de esperança para poder assumir a liderança do Brasil. Com a coroação de Dom Pedro II, também iniciou-se o Segundo Império Brasileiro, cujo período compreende as datas de 23 de julho de 1840 a 15 de novembro de 1889, onde foi dada a data da proclamação da República. Bom, é isso.